Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos estudar na aula de hoje a questão da coesão textual, que é uma questão fundamental para a estruturação de textos que possam ser lidos com fluidez e clareza. A coesão textual, como a gente vai ver, ela opera na microestrutura do texto, ou seja, são palavras, normalmente não são palavras que significam conceitos, mas são palavras que a gente fala que são palavras mais gramaticais, que estabelecem relações entre as ideias do texto, entre pequenas expressões e que são formas que a gente precisa ficar sempre atentos para construir um texto com fluidez e clareza. E também para a gente começar a reparar nos textos que a gente lê, como é que se dá a coesão textual. Vamos lá? Então aqui, o objetivo é, como eu disse, compreender o conceito de coesão textual, nomeadamente a coesão referencial e a coesão sequencial. A coesão referencial e a coesão sequencial são temas dos textos que eu pedi para vocês lerem nesta semana. Então eu vou focar um pouco mais em alguns mecanismos mais gerais que garantem a coesão sequencial e a coesão referencial de um texto. Existem 7 critérios de textualidade definidos pelos pesquisadores alemães que estão citados aqui embaixo, né? Um texto de 1981, mas é um texto bastante clássico e bastante usado na área de coesão e coerência textual. Então, quais são esses 7 critérios de textualidade? Então, o primeiro é a coesão, depois a gente tem a coerência, a informatividade, a situacionalidade, a intertextualidade, a aceitabilidade e a intencionalidade. Esses 3 serão temas diretos aqui das nossas aulas e a gente vai verificar como é que se dá tanto a coesão, quanto a coerência, quanto a informatividade, certo? Esses são centrais, por isso que eles são inclusive os 3 primeiros citados pelos autores. Bom, a coesão é a organização linear do texto, ou seja, acontece um encadeamento do texto e esse encadeamento, que faz com que eu considere esse conjunto um texto, ele acontece pelos mecanismos de coesão. Então, a coesão é responsável pela organização linear do texto. E a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é dependente de outro. Então, existe uma palavra-chave que é a dependência. Então, um elemento depende de outro elemento e essa relação de dependência se dá pela coesão. Um pressupõe o outro, no sentido de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso ao outro, né? Então, um elemento está ligado no outro elemento e a gente não pode dissociar esses elementos, porque um depende do outro e um pressupõe o outro, certo? Então, é importante a gente ter essa imagem mental quando a gente for trabalhar a questão da coesão. A coesão, então, estabelece relações de sentido que a gente chama de laço ou elo coesivo. A coesão e a coerência são conceitos distintos, apesar de serem conceitos que podem ser razoavelmente permeáveis um em relação ao outro, certo? Então, em alguns momentos, a coerência pode se confundir com a coesão e vice-versa, mas a gente estuda eles de formas distintas. Então, a gente tem um exemplo aqui que mostra essa distinção. Então, no primeiro, que são exemplos tirados do livro da Koch, 2010, do qual eu pedi para vocês lerem um capítulo. Então, o primeiro é olhar fito no horizonte, apenas um mar imenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Nesse texto, a gente pode dizer que há coerência. Ou seja, lendo esse texto, a gente consegue entender o sentido dele, a gente considera esse um texto bem formado, certo? Por quê? Porque existe uma relação de sentido bem explícita, certo? Olhar fito no horizonte, apenas o mar imenso.
A gente vai fazendo inferências, como a gente já viu em aulas anteriores, a importância da inferência, né? Então, a pessoa está olhando para o horizonte, nesse horizonte tem um mar, não há sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Então, a pessoa está tentando lembrar de algo, mas não se lembra de nada, certo? Então, a gente vai produzindo inferências e esse texto é um texto coerente, certo? Porém, nesse texto não tem nenhum elemento coesivo. Então, aquele laço ou elo coesivo que a gente viu no slide anterior não aparece aqui. Ou seja, não há retomada em uma frase, por exemplo, essa segunda, ela não retoma nada desta daqui. Quem faz a ligação de que no horizonte tem um mar somos nós, leitores. Não há na superfície do texto nada que faça essa relação textualmente. Essa relação é feita na nossa cabeça, certo? Já no texto posterior, a gente tem uma outra realidade. O dia está bonito, pois ontem encontrei seu irmão no cinema. Não gosto de ir ao cinema. Lá passam muitos filmes divertidos. O que acontece nesse texto? Aqui, a gente nem pode rigorosamente dizer que isso aqui é um texto. Então, esse texto não tem marcas que me permitam classificá-lo como texto. Ah, mas o texto tem pois, ele tem não gosto de alguma coisa, ele repete palavras, cinema, ou seja, tem aqui um pouco de coesão. Lá passam muitos filmes divertidos, tem lá, certo? Mas esse texto, apesar de ter os elementos coesivos, eles não funcionam naquela textualidade. Por que eles não funcionam? Por motivos que vocês já devem ter percebido. O dia está bonito, pois ontem encontrei seu irmão no cinema. Qual a relação entre o dia estar bonito e eu ter encontrado seu irmão no cinema? Né? Não é uma relação expressa corretamente por essa palavra aqui. Aliás, fica até difícil a gente imaginar uma relação possível entre essas duas ideias. Aí, não gosto de ir ao cinema, mas encontrei seu irmão no cinema. Eu não gosto de ir, mas eu estava no cinema. Ou seja, outra incoerência, né? Lá passam muitos filmes divertidos. Ora, a inferência automática seria, se no cinema passam filmes divertidos, então eu gosto de ir ao cinema. A não ser que eu não goste de filmes divertidos, que seria mais improvável, certo? Então, esse texto aqui, a gente diz que ele nem poderia ser considerado um texto, apesar dele ter coesão. Esse exemplo eu usei para dizer para vocês que as ideias de coesão e coerência são distintas, porque um texto coerente sem elementos coesivos, e aqui a gente tem um texto com elementos coesivos, mas sem coerência. Bom, alguns mecanismos de coesão são a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. A gente vai ver cada um deles e alguns exemplos. Então, primeiro, a referência, que tem a ver com a coesão referencial. Então, a referência são itens que remetem a outros itens no texto. Se um item faz referência ao item que veio antes, a gente tem um tipo de coesão que a gente chama por anáfora. Se ele faz referência a alguma coisa que vem depois, a gente tem catáfora. Essas palavras são importantes. Quais são as palavras típicas que fazem a coesão referencial? Os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos e os advérbios. Veremos que os estudos diacrônicos podem ser agrupados em dois grandes tipos. Aqueles que estudam as mudanças no interior da mesma língua, isto é, a história da língua portuguesa, e aqueles que consideram a gênese de uma língua a partir de outra, por exemplo, a genealogia das línguas românicas a partir do latim. Estes estabelecem o que se pode chamar a genética das línguas, enquanto os primeiros tomam como objeto suas histórias. É um excerto de um texto publicado por uma pesquisadora, que é a professora Charlotte Galves, da Unicamp, em que ela conta um pouquinho o que é a mudança linguística e o que é a história da língua portuguesa. Este parágrafo é bem interessante para a gente analisar a questão da coesão referencial. A gente tem aqui algumas palavrinhas marcadas e seria interessante a gente ver como elas estão construindo esse tecido, né, que é o texto. Então, a gente tem aqueles. Aqueles o quê? Então, os estudos diacrônicos podem ser agrupados em dois grandes tipos. Então, são os dois grandes tipos. Aqueles que
estudam as mudanças no interior da mesma língua, e aqueles que consideram a gênese de uma língua a partir de outra. Então, são dois tipos e ela usa os pronomes demonstrativos para dizer quais são. E depois, estes estabelecem o que se pode chamar de genética. Estes quais? Este que veio por último, este aqui, que consideram a gênese de uma língua. E os primeiros seriam esses, certo? Que estudam as mudanças no interior da língua. Então, é importante que a gente saiba que os pronomes demonstrativos, o este, o neste, esta, eles fazem referência ao que veio imediatamente antes, né? E os primeiros fazem referência ao anterior. Então, esses são exemplos de coesão referencial. Bom, outro mecanismo de coesão é a substituição. A substituição nada mais é que colocar um item no lugar de outro elemento do texto, ou até mesmo de uma oração inteira. Então, não necessariamente a gente substitui uma palavra, mas a gente pode substituir uma oração. Ele é diferente da referência porque há na substituição algum nível de redefinição. A gente vai ver um exemplo, né? Então, a identidade não é total. Então, enquanto na referência a gente teria mais ou menos isso, um elemento é igual ao outro, como a gente viu, o este se recupera exatamente aquele ali, na substituição, não. A gente tem uma redefinição. Aqui tem um exemplo que é: Maria comprou uma caneta verde, mas Lígia preferiu uma lilás. Esse uma aqui, ele está de alguma maneira se relacionando à caneta, certo? Está recuperando esse termo aqui. Por isso é um caso de coesão. Mas não é... Opa, desculpa, aqui era caneta. Mas o uma não é exatamente igual à caneta. Por quê? Porque não é uma caneta verde, é uma caneta lilás. Ou seja, a coesão pode tirar uma das características que estão ali associadas ao elemento e colocar outra, como acontece nesse caso. Então, a gente diz que a substituição tem algum nível de redefinição, porque não são estruturas exatamente idênticas como acontece na referência. Outro mecanismo de coesão muito frequente é a elipse. A elipse é uma substituição por zero, ou seja, em vez de colocar um elemento no lugar, eu não coloco nada. O elemento suprimido, né, esse elemento que eu tirei, ele sempre pode ser facilmente recuperado pelo contexto. Isso é importante, para a gente não fazer uma elipse falsa, né, uma elipse que causa problema na fluidez. Então, essa frase, meu livro não está aqui, acompanhado da outra frase, sumiu, pressupõe que o que sumiu foi meu livro, certo? Só que esse meu livro não está colocado nessa frase aqui de baixo, ou seja, ele está substituído por zero. Então, isso é elipse. Só que o contexto permite que nós entendamos perfeitamente, nós entendamos perfeitamente que o que sumiu foi o livro. Um outro mecanismo de coesão é a conjunção. São todas as conjunções, né? A gente aprende na escola ainda dividido em orações subordinadas, orações coordenadas e o nome de todas as conjunções, mas aqui é importante a gente entender qual é o valor que ela tem. Então, para a gente não é tão importante saber o tipo de oração, mas saber a relação que ela estabelece entre as orações. Então, eu trouxe uma definição de conjunção, que seriam os conectores e as partículas de ligação, que estabelecem relações específicas entre elementos ou orações do texto. Há alguns tipos principais, não é uma lista exaustiva, né? Que seriam as conjunções aditivas, adversativas, causais, temporais e continuativas. A gente vai ver um exemplo no próximo slide. Então, das causais. O inverno no verão é devido ao aquecimento global, né? Então, quando a gente está numa estação que é o verão, está fazendo muito frio e as pessoas brincam, está fazendo inverno no verão, a gente pode atribuir essa diferença de temperatura ao aquecimento global. Uma maneira de dizer isso é como eu escrevi na primeira frase, e uma outra maneira seria: faz inverno no verão porque há o aquecimento global. Ou seja, qual é a causa de fazer inverno no verão? O aquecimento global. Então, esse porquê a gente diz que é uma conjunção causal. Outro exemplo, as crianças veem muita televisão, porque os adultos não conversam com elas. Então, qual é a causa das crianças verem muita televisão? O fato de os adultos não conversarem com elas. De novo, um porquê causal.
Como os adultos não conversam com elas, as crianças veem muita televisão. Aqui é uma outra construção, mas de novo a gente tem a mesma relação, só que com a conjunção como, certo? Aqui eu tirei desse site, que aliás é muito interessante, está no final dos slides, que é o Cyberdúvidas da Língua Portuguesa. O último mecanismo de coesão é o mecanismo de coesão lexical, que a gente diz. O mecanismo lexical tem a ver com a substituição de um termo lexical, de um termo que carrega sentido, por algum outro termo. Então, no caso, a gente tem a primeira frase, são todos os exemplos retirados do livro da Koch, que eu pedi para vocês lerem um capítulo mais para frente, mas esses estão na página 22, se vocês quiserem dar uma olhada lá. O presidente viajou para o exterior. O presidente levou consigo uma grande comitiva. Ou seja, aqui a gente tem a substituição pelo mesmo termo, certo? O presidente e o presidente. No segundo exemplo, uma menininha correu ao meu encontro. A garota parecia assustada. Aqui a gente tem uma relação de sinonímia, certo? Em vez de repetir menininha, se troca por um sinônimo que seria a garota. O avião ia levantar voo. O aparelho fazia um ruído ensurdecedor. Aqui a gente tem a substituição de avião pela palavra aparelho. Mas se a gente for pensar, aparelho é um grande conjunto de coisas. Dentre elas, o avião, certo? Mas podiam ter outros aparelhos. Por exemplo, um celular também é um aparelho. Então, quando a gente tem esse tipo de relação que uma coisa, né, é uma espécie dessa coisa maior, a gente tem uma relação que a gente chama de hiperonímia. E essa relação é bastante frequente nos textos, principalmente nos textos acadêmicos, nos textos jornalísticos. Aqui na 4, todos ouviram um rumor de asas, olharam para o alto e viram a coisa se aproximando. Então, coisa é frequentemente utilizado, palavras inespecíficas, palavras generalizantes como coisa, pessoa, né, são usadas para se referirem a alguma coisa no texto. E a última, houve um grande acidente na estrada. Dezenas de ambulâncias transportaram os feridos para os hospitais da cidade mais próxima. Aqui a gente tem um caso de coesão lexical pelo campo semântico das palavras. Então, as palavras acidente, ambulâncias, feridos, elas todas pertencem ao mesmo grupo de palavras, né? E a gente faz a coesão assim. Bom, aqui estão as referências bibliográficas. Aqui é o site que eu comentei com vocês, que vocês podem sempre consultar, já deixem nos favoritos aí. E o texto da Koch e da Charlotte Galvis. Pessoal, então a aula de hoje teve como objetivo apresentar alguns mecanismos importantes de coesão e mostrar como eles operam efetivamente na construção de sentidos do texto, como a superfície textual fica mais clara e mais fluida se a gente conhece esses mecanismos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.